Agora, nesse caso, estou pensando numa situação aqui. Eu tenho dois apoios e eu faço um prolongamento dessa laje que está entre dois apoios para uma parte externa, que vai estar em balanço. Tem duas coisas que fazem com que o momento fletor aumente. Uma delas é a distância no apoio, e no caso do balanço é o vão, o comprimento, esse comprimento livre, e a outra é a carga. Quanto maior a carga, maior o momento fletor. Maior o momento fletor. Quanto maior o vão, maior o momento fletor, maior o momento fletor que vai estar aqui. Nesse caso, o diagrama de momento fletor ele se comporta assim. Tá vendo que aqui ele está no apoio, ele abaixa essa parte, ele vai tender a levantar aqui. É aqui que está o momento fletor que a gente chama de negativo, tá? Então, ele sobe aqui o momento fletor e aqui ele acaba baixando a parte, ó, tem uma deformação. Aqui é o momento fletor positivo, tá bom? Então, nesse caso, o diagrama fletor, ele está nesse formato, ó, no apoio, no vão. Então, a gente vai armar onde? A armadura principal para combater o esforço de tração do momento fletor. Nesse caso, o momento fletor vai estar aqui em cima, na parte superior, tá? Então, tem que armar na parte superior. Suponha que a gente tem uma espessura assim, então vai ter que estar posicionada a armação na parte de cima, tá? Claro que devido a um cobrimento, a gente tem que afastar da face superior. E esse comprimento dessa barra vai começar aqui da pontinha, claro, afastando um cobrimento, e vai prolongar aqui uma distância que é necessária para fechar aqui, que tem um diagrama de momento fletor, que ele sobe, daí ele vai converter, vai estar tracionando a face superior, daí ele passa a comprimir, a tracionar a face inferior. Então, tem que ver a distância desse comprimento aqui, né, do meu diagrama, para falar, olha, a barra tem que passar aqui. E a norma, ela fala que eu tenho que passar, cobrir o diagrama de momento fletor, tá bom? Então, a barra, ela ficaria aqui assim, no balanço, e na parte do vão, ela ficaria na parte de baixo, tá? Cobrindo todo o momento fletor positivo aqui, e nesse caso, cobrindo todo o momento fletor negativo. E o maior momento fletor está nessa parte aqui do apoio e também aqui nessa parte do vão, ok? Então, aqui eu vou dar vamos fazer um diagrama. Então, vamos supor aqui, nesse papel, ó. Então, eu vou ter o meu apoio aqui, desenhando com uma mão, e um apoio aqui. Então, nesse caso, ele vai estar mais ou menos assim. O meu diagrama de momento fletor, ele vai fazer exatamente isso aqui, ó. Então, ele vai ter sobe, então aqui vai ser o diagrama de momento fletor no apoio, que a gente costuma chamar do engaste X, né, que é engastado, e esse aqui, essa parte, que eu calculo o meu momento fletor positivo, que eu dou o nome de momento fletor, chamo de M, tá? Então, a minha barra, ela vai ficar aqui, que ela tem que passar, ela tem que cobrir todo o diagrama de momento fletor, e aqui no engaste, também ela tem que cobrir todo e até passar um pouco mais aqui, para dar uma segurança, tá? Porque exatamente aonde passa o diagrama é um conceito, né? Faz a quantificação dos valores e a gente consegue graficamente isso até a ideia. Só que isso não é exato, então tem que cobrir, né? Então, esse cobrimento aqui, essa cobertura do diagrama, essa passagem, é para dar o comprimento de ancoragem, para grudar o ferro no concreto, ou aço, né? Melhor, vergalhão.
Isso que vai ajudar a não fazer com que essa barrinha aqui dentro do concreto escorregue quando ela estiver sendo tracionada, que é o que a gente faz com essa tampinha logo que abre. Eu vou puxar ela, então estou tendo uma força de tração aqui em cima, estou forçando aqui. E ele quer separar a barra de aço do concreto. E o concreto não aguenta tração, mas é o aço. O aço está pegando, absorvendo a força de tração que o concreto não aguenta. Até chegar um momento que, ó, vai separar, tá? Então vai separar. Mas para isso acontecer, aí vem da teoria da elasticidade, que a deformação do concreto vai ser maior do que ele suporta, o aço vai partir para o escoamento, o concreto vai começar a entrar na fase de fissuração, né? E o aço começa a escoar. Então a gente não quer que chegue nisso aqui, mas é um momento para avisar, falar, olha pessoal, sai debaixo dessa laje que aqui tem problema, tá bom? Então o concreto avisa. Quando? Quando a força de tração é maior do que o concreto resiste, né? E o aço vai aguentar, o concreto começa a avisar, partindo, né? E daí que acontece? Abre as fissuras. Então vai abrir fissura nessa parte aqui de cima e aqui no vão abre na parte de baixo, porque aqui que está acontecendo a tração e aqui em cima que está acontecendo a tração, tá bom? Então, valeu, pessoal. Então essa aqui é uma laje que tem uma continuidade, ó, do vão, e aqui é o balanço, tá? Então tá armado em cima, tem que tomar cuidado com isso, e embaixo. E a teoria de como dimensionar é de acordo com a NBR 6118, publicada em 2023.